sejam bem-vindos a mais um podcast aqui dos Mensageiros. Dessa vez o tema vai ser sobre educação, né? Educação no Brasil, educação no geral, assim, né? Mais uma vez, eu sou o Gabriel Pereira. Eu sou o Gabriel Lopes, mais conhecido como Parker, e estamos aí para mais um podcast dos Isso aí. Mensageiros. O Gabriel Zaroni não pôde vir hoje, talvez ele entre depois no meio do podcast. Mas então, já vamos começar aqui falando um pouquinho da situação da educação no nosso próprio país, né? Vamos começar falando disso aí. Quanto tá, infelizmente, vergonhoso. Cara, acho que isso daí no mundo inteiro, né? Tipo, eu não vou falar só no É, Brasil, que eu ser pessimista, mas no mundo inteiro. não, assim, se pegar da Revolução Industrial pra cá, tá jogado às traças, né, bem dizer. Que aí a educação ela passou a ser direcionada única e exclusivamente pro trabalho, pro mercado, sem ter um valor que é a base da educação, que é o ato de você transcender a si mesmo, né? Daí eu já quero pegar um negócio para começar do início. Vamos começar da Grécia Antiga. Isso aí. Então, falando mais sobre educação antigamente, né? Tipo, você já tinha só aprender a ler e escrever, óbvio que isso não era para todo mundo. Então você tem que pensar que a educação, como a gente conhece hoje, não era tipo escolinha pública, vai todo mundo lá, fica sentado, coisa e tal. A primeira grande escola, assim, né? Pode-se dizer, no mundo ocidental, foi a escola de Platão. Inclusive, Isso. retratado belamente no quadro do Rafael Sanzio, né? Do pintor Italiano, né? renascentista. Ah, Acho que ele era italiano. A eu acho que Itália ele não era tinha italiano, significado sim. na época. A Itália não tinha significado na época ainda, mas há de já ter Enfim, ele era notificado. da região da Itália. É, e com isso começou realmente a ter tipo uma formação, não era uma academia ainda, uma academia que eu digo uma universidade. A universidade só vai surgir Bolonha primeiro, se não me engano, né? A primeira A universidade. primeira universidade, acho que ela é datada de mil... É Bolonha Acho que mesmo, Bolonha, Bolonha. 1088. Aham, Bolonha. Bolonha, isso. Muita gente fala também que não, a primeira universidade foi de uma muçulmana que fundou, não sei o quê. Só que esse Não, modelo de universidade não se encaixa nela. Você tem duas opções. A, você admite que a primeira universidade é Bolonha em 1088. B, você fala que o modelo que a muçulmana, esqueci o nome dela, adotou é uma universidade. Porém, o modelo dela não difere muito do de Platão. Logo, o mérito iria para Platão. Logo, de qualquer modo, ela não ganha o título de primeira pessoa a fundar uma universidade. exato. Então, o modelo de universidade começa realmente na Idade Média ali. Exatamente, ainda com mão da Igreja Católica, né? Temos que ressaltar isso. É, Sim, e e... pensando nisso, não, pode falar, pode falar. Não, voltando ainda na Grécia Antiga, eu ia citar também, né, uma coisa que serviu de base muito na verdade era uma coisa que era muito presente na filosofia grega, que era a paideia, né, que era uma pedagogia da vida, por assim dizer, que você dividia, se eu não me engano, em 5 grupos, 5 ramos, né, que eu vi uma aula do professor Marcos Boeira, ele falou bastante sobre isso, Uhum. e ele falava, né, que a paideia grega, ela era dividida nas artes orgânicas, que é aquilo que a gente aprende em casa desde pequeno, naturalmente, né? E as Uhum. artes liberais, que na época, na Grécia Antiga, ainda eram apenas três, né? Que era a gramática, a retórica e a aritmética, se eu não me engano. É a lógica? A, a, a lógica, ela tava, acho que dentro da Não é o aritmética. trivium, né? Não, é que aí a lógica ela já entra no trivium, exato. É. O, aí a aritmética, a aritmética foi pro quadrivium. Uhum. Enfim, isso, como a gente já acabou fazendo a ligação aqui, né? Na paideia grega, que Sim, era? Ela era um é onde eu ia ligar. conjunto.
ela era um conjunto do básico, daquilo que a gente aprende naturalmente em casa, organicamente, por exemplo. Ah, eu acordo, eu preciso escovar os dentes, eu preciso lavar as mãos, fazer minhas necessidades, arrumar a cama. Tipo, isso é o conhecimento orgânico. Isso daí a gente aprende desde pequeno, assim, quase que naturalmente. Uhum. Enquanto as demais artes a gente tem que estudar e se dedicar para aprender elas. E que são coisas fundamentais. Por exemplo, sem a gramática a gente não conseguiria ler, a gente não conseguiria escrever, enfim. Prejudicaria a comunicação se não soubéssemos. Exatamente. E isso já E vem desde a Grécia Antiga, né? sim, e juntando nisso também, você vai ali dividir as artes, a educação em duas partes, como a gente tá falando, o trivium e o quadrivium. Isso falando das artes liberais, que não tem nada a ver com o liberalismo, que só vai surgir anos depois, lá no iluminismo. As artes É, liberais recebem isso justamente porque você está liberando seu corpo, está libertando das ideias. Você não estuda aí para ter um bom emprego ou qualquer coisa. Não que isso não seja importante, mas você está buscando conhecimento para, para saber, realmente para se libertar. Não libertar tipo, em sentido moderno, pós-moderno, que os liberais ou marxistas dão, qualquer coisa do tipo. Não haviam só essas artes, óbvio, haviam as artes chamadas serviço, como marcenaria, carpintaria, aham. Que hoje a gente chamaria de arte de curso técnico. sim, sim, que era chamado pelas guildas, nesse caso, Isso, as exato. corporações de ofício. E, na universidade você não aprendia só o livro quadrinho, tinha a parte de teologia, medicina também. Só que aí isso já era medicina, Advocacia não, é advocacia, direito. direito, medicina, arquitetura, Arquitetura que também é uma arte, filosofia, né? teologia, isso, arquitetura também. Uhum. Eram consideradas as ciências superiores, né? Que se Sim, tinha na trivium e Idade quadrinho Média. é tipo o ensino médio, assim, né? O ensino básico, assim, dos O caras. Trivium e o Quadrinho e o Quadrivium, eles geralmente ingressavam com seus 12 anos ali. Uhum. Então, se a gente trazer para os dias de hoje, seria o período de sexto. É que quando eu estava estudando era de sexta a oitava série, agora é de sexto a nono ano, né? Seria de O meu sexto. foi de sexta a nono. É, Antes era quinta a oitava. isso. Seria de quinta a oitava série, ou sexto ano ao nono ano, e os 3 anos do ensino médio. Ensino médio. Só que aí no caso era o contrário, você aprendia o Trivium primeiro, que eram 3 anos, e depois você ia pro Quadrivium, que você, em 4 anos geralmente, você aprendia as artes do Quadrivium. Tá. Explicando um pouco mais sobre eles, a gente não vai entrar muito em detalhes, mas o trivium, basicamente, gramática, retórica e lógica, e o quadrivium, aritmética, música, geometria e astronomia. A É, música seria os números, né, da parte aritmética estendida no tempo, e a exato. geometria seria a parte técnica dela, seria a astronomia, que é os números estendidos no espaço. Isso, e a música, é até interessante você ver que a música ela é uma junção da aritmética com a gramática. Uhum. Assim, você precisa aprender a aritmética para você saber quantificar. Ao mesmo tempo, você precisa da gramática também para você poder criar a poesia, né? Aquilo que vem na música em si. Uhum. É, Para quem quiser saber mais, tem o livro, né, da irmã Miriam Joseph, do Trivium, da isso. editora, esqueci o nome. Eu sei que tem um quadrinho da mesma editora, só que falaram que não é tão bom assim, é outra pessoa que escreve. Eu não li, eu só tenho o Trivium, particularmente, então eu não sei dizer sobre o quadrivium. E tem uma editora, não lembro qual que é, tá lançando o Trivium e o quadrivium, realmente em 12 edições, assim, tipo um baita negócio completo, só que eu não li, então eu não sei se eu posso, eu não vou indicar. Eu tenho que pegar pra ler ainda. O Trivium e o Quadrivium, até o que tem para vender na Amazon, é da editora, organizador é o John Martineau. Uhum. O Quadrivium e o E Trivium tem umas capas lindas pra é caramba. da Miriam Joseph. Miriam Joseph mesmo. Não, o da minha Jogo só fica só o Trivium. O quadrivium acho que Só não o foi ela que Trivium, escreveu. isso. E o Quadrivium é do John Martineau e a tradução por Jussara, não sei o que lá. Jussara Trindade de Uhum. Almeida aqui. É, enfim,
são 2 livros que são excelentes, né, isso a gente recomenda. Isso a gente E recomenda. que eles servem pra gente entender como que era a educação, que a gente chama de educação clássica, né, que ela Uhum. parte dessas 7 matérias, inclusive o 7 ele tem uma simbologia, muito importante, né, muito sagrada, tanto que na Bíblia a gente tem, quando tem uma parábola, não é uma parábola, na verdade, é uma passagem da Bíblia que perguntam para Jesus, eu não lembro qual dos apóstolos pergunta agora, pergunta, né, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? E Jesus responde, não, nós devemos perdoar 70 70 vezes 7. Uhum. Em passagens do Antigo Testamento também, o número 7 ele é bem frisado, enfim. E logo na Idade Média, quando surgiu o Trivium, Quadrivium, a gente tinha essa ideia do número 7 também estava ali. Uhum. E isso vai se manter por um bom tempo, tipo, isso não acaba na Idade Média, vai continuar se mantendo. Em alguns É, não. países, né, tem parte que vai se degenerando já aí na Idade Moderna. É interessante notar, como a gente mencionou todas essas coisas, que para você ser um intelectual básico na Idade Média, você tinha que ser um polímata. Tinha que entender muito de várias Exatamente. áreas, como o Agostinho, como Tomás de Aquino. Não só isso, mas na Idade Antiga também, o Platão, Aristóteles. E ali na Renascença também você vai ter o exemplo mais famoso, que é o Leonardo da Vinci, mas não só ele, mas outros pensadores também, todos da época, polímatas. E interessante como a escola tenta fazer isso hoje em dia, de a gente aprender várias coisas, só que a gente não aprende nada. Isso não é problema de a gente tentar aprender várias coisas, o problema é que o método é uma porcaria. E É, antigamente os caras conseguiam fazer isso com muito menos tecnologia e fazia. exatamente, cara. O cara básico entendia muito mais de filosofia na Idade Média que qualquer estudante de ensino médio hoje em dia, ou superior. Os caras não sabem definir a diferença entre ética e moral, entre alma e espírito, não sabe definir o que é metafísica ou matéria, por exemplo. Exatamente. E assim, tem uma coisa que é importante frisar, né? Que é uma coisa que vem desde a Idade Antiga, que muita gente acha que é novo, que hoje em dia recebeu um nome mais moderno, né? Que é o tal do homeschooling, né? Que é o ensino domiciliar. Uhum, Que é algo que é, na realidade, antiquíssimo, né? Vem desde a da Grécia Antiga e tudo mais. Idade Média. Na Idade Média se tinha a figura do preceptor, que era o preceptor. Ele era um. Em geral, era um padre, né? Porque geralmente era. Primeiro que as escolas elas começaram a surgir nas catedrais, né? uhum. Com. Que eram as escolas catedráticas mesmo, se eu não me engano, o nome. E que me falha a memória agora o nome certinho. Que foram fundadas pelos. Acho que é o Santo Inácio de Loyola. Não, não é o Santo Inácio, não. Ah, ele era da corte do Carlos Magno. O... Ele depois se tornou santo também. Ele era da corte do Carlos Magno e ele que pediu permissão para o imperador na época, né? O Carlos Magno, que é considerado o pai da Europa, é, deu essa permissão pro santo e ele fundou as primeiras escolas catedráticas, né? Que começaram no fundo das igrejas e atendiam pessoas tanto ricas quanto pobres. Quem quer que se interessasse e que fosse até a igreja com o intuito de aprender era acolhido, porque a igreja, ela, em toda a história, a única instituição que recebia de braços abertos pobres e ricos era a igreja. É, Você vê isso também com os jesuítas educando aqui, fazendo uma gramática isso, pro Tupi-Guarani. exatamente. Os caras acham que aqui no Brasil foi que É, nem Estados Unidos. Os caras o, disseminaram os caras literalmente fizeram uma gramática para preservar a língua dos caras. a, aqui no Brasil, na realidade, o Tupi-Guarani estava se tornando uma língua realmente Uma, popular, né? Ela era falada no dia a sim, dia. era não o Tupi, mas o Iengato, né, que era a língua É, geral, que é a mistura de Tupi com português. isso. Só que isso acabou quando o Marquês de Pombal subiu ao poder, né? E Mas vê que a expulsou maior os parte dos merdas que jesuítas. aconteceu, a maior parte dos merdas que aconteceu, e a maior parte do que o brasileiro conhece como colônia, foi por causa de Pombal. Por causa que antes não era assim, nos 250 anos anteriores.
exato. Bom, já Mas que esse é citou outro assunto. mas já que citando que você citou os jesuítas, né, esse modelo de ensino que foi criado na Idade Média, né, do trivium, do quadrivium, baseado também no que os gregos faziam, ele se estendeu, como o Gabriel Parker já tinha falado, ele se estendeu durante todo o renascentismo, chegou ali no século XVIII, século XVII, XVIII, que no momento em que os jesuítas aqui no Brasil passaram a criar as escolas jesuíticas e utilizaram o método deles que aperfeiçoava e acrescentavam alguns outros conhecimentos no Trivium e no Quadrivium, que era a Ratio Studiorum. Que na Ratio Studiorum foi acrescentado, por exemplo, conhecimentos, como que a gente fala, né? As exatas, as humanas, as ciências da natureza foram acrescentadas com a Ratio Studiorum. Nelas, matérias como hoje a gente conhece como biologia e tudo mais estavam presentes dentro da Ratio Studiorum. E ela dominou, assim. Aqui no Brasil ainda existem, se eu não me engano, no Maranhão ainda existe uma antiga escola jesuítica que hoje é museu, é, que tem algumas coisinhas relacionadas àquele tempo ainda. Uhum. Falando um pouco sobre a educação e a igreja, você vê como isso. Peraí. Saúde. Não, mas falou que ele faz saúde. É, como isso é visto hoje em dia, tipo, não só como colégio católico, hoje em dia eu sei que não é tão católico assim, eu vejo mais pessoas falando que estudou em colégio católico e não tem muita catolicidade sobrando em vários deles, sabe? E quando Ah, alguém vai retratar, você pode ver como a doutrinação em cultura é foda. Qualquer filme, série, alguém vai pra colégio católico, é sempre tipo, nunca aprende nada, é sempre opressão, não sei o que, porque as freiras oprimem, batem nos alunos, não sei o que, não sei o que lá. É sempre algo assim, sabe? sim. Mas, Quando eu tava crescendo, você falou de colégio católico, eu cresci, eu fiz da primeira à oitava série na época em um colégio católico, né? Eu estudei no colégio Vicentino. uhum, E, cara, nossa, eu admito, quando eu era bem criancinha, né? Quando eu fui entrar na primeira série nesse colégio, eu admito que eu tinha um pouco de medo, tá? Por causa da propaganda que faziam, né? uhum. Mas, cara, é a coisa mais suave do mundo, tá ligado? E, Não, assim, tipo, e por ser um colégio católico, eles ainda é, tinham alunos que não eram católicos, né? Tinha alguns uhum, colegas meus que eram espíritas e tudo mais. Mas dentro da própria igreja tinha confissão para quem era católico, né? Já tinha passado pela primeira comunhão. É, e algumas outras coisas, né, relacionadas à igreja católica, né? E que é uma coisa muito interessante, que eu espero que hoje em dia o colégio ainda se mantenha nesse nível. uhum. Pra dar Que eu uma já não passada sei, lá, né? ver como é que tá. Que eu já não sei, né? Qualquer coisa a gente doutrina eles lá. Mas falando nisso, pensando aqui, tipo, eu estudei em colégio público municipal padrão no ensino fundamental e colégio estadual no público no ensino médio, né? Eu estudei na ETEC. Mas quando eu estava no ensino fundamental, apesar de meu ser colégio municipal, tipo, às vezes tinha missa de Páscoa, esse tipo de coisa, sabe? Por mais que não fosse um colégio público. Acho que hoje em dia não tem mais isso. Tinha quando eu era criança lá. Saí de lá foi 2012. Em 2012 já não tava tendo mais isso. Uhum, Mas você vê que, tipo, toda a educação que era dada de graça antigamente era justamente pela Igreja Católica. isso, cara. É, só interrompendo, voltando um pouquinho ali atrás, Pode voltar. Eu ia o, voltar também. o que eu tinha falado das escolas, né, que foram criadas na época do Carlos Magno, foi um monge inglês chamado Alcuino, Uhum. que foi quem convenceu o imperador Carlos Magno, na época, a fundar as primeiras escolas. Ele foi no século 8 ou 9 isso aí, ou seja, é uma coisa muito antiga, muito mais antiga ainda que a primeira universidade. Uhum. Porque o Carlos Magno ele foi coroado em 768
E foi em 787 que foram emanados os primeiros decretos por ele para organização das escolas. Ou seja, foi no século VIII que faz mais de faz mais de um milênio que já existe escola e era tudo no método do trívio do quadrívio, que perdurou por séculos e séculos até vir a Revolução Industrial. Aliás, até vir o Iluminismo e depois a Revolução Industrial. Eu digo mais, até vinha o Lutero e o protestantismo, antes do iluminismo mesmo. É, verdade. Que É o interessante como, protestantismo tipo, também. protestante hoje em dia adora falar que apoia homeschooling, sendo que quem começou essa coisa de o Estado cuidar de tudo do tanto, não, fala mais, tanto Protex quanto liberal e quem apoia o iluminismo. Esse Aham, negócio de como a educação funciona hoje em dia é justamente por causa desses caras lá atrás. pois é. E hoje em dia, e os caras, hoje em dia, quem se diz protestante, liberal, é justamente contra isso. O engraçado é que Mas disso assim. eles não falam. Pois é, engraçado que isso que você falou dos protestantes, né? Isso surgiu ainda na época, logo quando Lutero é, fez a revolução lá, né? Que aquilo não é reforma, é revolução. Enfim, ele ele que convenceu os chefes de estado na época, porque como já era século XVI, já Uhum. se tinha ideia de estado de nação, né? Ele convenceu os chefes de estado a educarem a população para a população poder ler a Bíblia e interpretar a maneira que quisesse, não tirando Uhum. o poder da Igreja Católica na época de interpretação. É por isso que hoje em dia a gente joga uma pedra na esquina e acha 3, 4, 5 denominações diferentes de protestantismo. Então, né? A única unidade dos caras é xingar a igreja católica. É, exato. Né, filho? Estamos fugindo do assunto. Falando de, falando de educação agora. Gente, É, todo episódio a gente vai falar alguma coisa de protestante. Incrível. pois é. A gente vai falar da Inglaterra Católica ainda. Olha lá. Ai, ai. Enfim, mas falando sobre a educação se modificando e virando todo esse método voltado justamente para trabalho, não para elevação do ser, para descobrir a verdade ou esse tipo de coisa, apenas para força de trabalho. Você vê que por mais que o pessoal fale mal, fala, não, mas tal país era muito rural na época, coisa e tal, esses países que eram mais rurais justamente foi o que mais preservaram essa boa educação, porque todos os países que se organizaram rápido, apesar de não estou falando mal desses intelectuais da época, havia muitos intelectuais bons, só que tipo a massa era justamente só para trabalho. Ah, o pessoal sabia Exato. ler e escrever e no Brasil não sabiam tanto ler e escrever. Tá, mas os caras tinham uma doutrina, uma doutrina não, mas os poucos que sabiam ler e escrever não eram tipo escravos do trabalho. Ah, mas não, mas o cara ficava o tempo todo capinando lote, coisa e tal, na roça, mas eles tinham uma vida comunitária ali, eles não viviam acerca do trabalho para o trabalho, como era na É, Inglaterra, por exato. exemplo, Eles. cara, o Bel vai tentar defender isso, mas as crianças respirando vapor na fábrica e Cara, mulher grávida trabalhando, sabe? é, o que veio com essa. Que você falou foi aquela história, né? Eu vivo pra trabalhar. Não é Uhum. você não trabalha pra viver, você vive pra trabalhar. Enfim, Esse toda que é parte, o o trabalho realmente significa o homem, só que o homem, é, é, ele não é viver para o trabalho, vira basicamente algo materialista ali. o homem, ele tem que viver para Deus. O Sim. trabalho é o que dignifica ele e ajuda ele a melhorar de vida para que ele possa adquirir mais conhecimento e através da educação ele chegar a Deus, da educação e da igreja. Uhum. O princípio básico da educação lá atrás, a partir do momento em que da Idade Média ali, era o homem através da razão
chegar a Deus, além da fé. Uhum. Era a E união mesmo, da fé e da razão, né? Que é uma outra coisa que hoje em dia o pessoal moderninho, o pessoal liberal não entende. Eles acham que a ciência é inimiga da igreja. Não, sabe? É, a gente tem que por- pegar um episódio só para os cientistas católicos, esse tipo de coisa. exato, cara. Acho que isso eu vou deixar pro chat, porque a gente tem que falar dos caras chat. É, isso aí, isso aí. Enfim, é, então a educação, ela, ao longo de toda a história, ela nunca dependeu do Estado, ela sempre foi algo natural que veio da própria sociedade, da igreja e das famílias. Não Interessante é que, é, tipo, você jogar essa ideia pro liberal hoje em dia, ele pega na hora. Ele aceita essa ideia na hora, por mais que sejam os liberais que tenham feito o contrário 3 séculos atrás. pois é. É Principalmente que libertário. Eu tenho que concordar com os esses caras, principalmente em questão, tipo, de iniciativa privada promovendo educação, ou, tipo, toda a parte digital que você tem hoje, todo esse apetrecho que você tem hoje em dia, para poder fazer então, uma educação, uma nova educação liberal, pode-se dizer. exato. E cara, ó, uma coisa que é muito clara, muito fácil de se entender hoje em dia, né? Eu, como professor, eu consigo falar isso pelo que eu notei nas aulas que eu dei, né? Cara, você você ensinar do método tradicional, entre aspas, né? Que é o método do você tá ali na frente, a aula expositiva, né? Uhum. Se você não tiver uma boa retórica, uma maneira de falar que prenda a turma não aprende nada. Isso é fato. Por isso que, assim, embora tenha muita gente que ainda resista a isso e tudo mais, você utilizar de outros meios para ensinar, que sejam um pouco mais lúdicos, por exemplo, igual a gente estava falando antes do podcast, né? Jogos. Um jogo bem desenvolvido, com bom embasamento histórico, com fatos, né, verdadeiros, E não sem doutrinário. não doutrinário, você consegue ensinar a criança, porque o jogo ele prende a atenção da criança. O não precisa ser jogo também, pode ser música. Você pega umas bandas como Sabaton, o Armada, que é banda brasileira. O Armada é da hora. Armada é muito O bom, cara. Yuri Fuloni, já ouviu? Qual? Yuri Fuloni, ele tem um álbum inteiro sobre o Fernão Dias Pais, que foi um bandeirante. Ah, sim. Ah, eu tenho ele no meu Facebook. O Esse cara é bom cara é também. bom também. Enfim, E, cara, músicas regionais no geral, música caipira, música gaúcha, música nordestina, tem muito cara, falando sobre causos, assim, da história. exato. Cara, música gaúcha, tem uma música que é do Você é Gaúcho de da onde? Fronteira. Perdão. Hã? Eu Você sou é de de Santa onde? Catarina. Ah, Na certo. verdade, eu sou do interior do Paraná, mas moro aqui em Santa Catarina já faz quase 10 anos, então Uhum. já me considero catarinense. Ah, É, barriga mas tem verde. um. Isso aí. Eu sou uma mistura de pé vermelho com barriga verde. Mas você é Eu de sou- onde do Paraná? Perdão. Interior do Paraná, Campo Mourão. Pode pá. Por isso pé vermelho. Uhum. É, então, aí, enfim, voltando. O Gaúcho da Fronteira, né, que ele é um cantor do vaneirão, né, que é o estilo de música do gaúcho, ele tem uma música que ele fez em parceria, eu não lembro com qual, foi com uma dupla sertaneja, é, chamada Conquista do Oeste, que é a história de Uhum. como os colonos rio-grandenses foram pro Mato Grosso do Sul, entendeu? Uhum. É a história de como isso se deu, tipo, como isso aconteceu. Tanto que aí tem uma parte da música até engraçada que fala que o pai do cara que tá cantando, né? Da personagem que tá cantando, voltou pro Rio Grande do Sul pra buscar uma loiraça de olho azul pra voltar pra ajudar a colonizar o lugar, saca? É, é... Não, mas aqui a gente é contra na soberanista, aqui é só pardinhas. Daí já Ih, tá errado. rapaz. Aí, aí, no, aí no sul é complicado, cara, que aqui no sul ainda mais aqui na parte do Vale Europeu, aqui em Santa Catarina, o mais comum é a loiraça de olho azul que fala na música. Enfim, voltando pro foco aqui.
a música, o jogo, todas essas coisas, a tecnologia em si, ela pode auxiliar muito para tornar o ensino mais palpável do Sim, cara, que a aula não só, expositiva. não só isso, mas tipo, uma coisa que eu falei em outro podcast ainda sobre folclore, mas uma coisa que um folclorista fala, que é um folclorista potiguar, né, o Câmara Cascudo, ele fala que, apesar de ele ser bastante conservador, ter sido bastante conservador, coisa e tal, ele fez, se não me engano, ele fez parte do início do movimento paternalista, depois ele foi para o integralismo, mas ele falava que eles têm que usar a tecnologia para conservar a tradição, cara, ou algo assim, sabe? Sim. Você não deve renegar, tipo, o que tá vindo, mas você usa isso justamente para conservar passar a tradição para frente. E hoje em dia isso é, cara, fácil, fácil. Sim, e tipo, parece que o pessoal, eu não sei, mas eu tô saindo um pouco do tema de educação, mas o pessoal meio que na parte, eles usam a tecnologia para educação, como faz, por exemplo, o Brasil Paralelo, algo que não é de esquerda, né? Brasil Paralelo, por exemplo, a gente não concordar com várias coisas deles, mas parece que em parte cultural é meio que deixar de lado isso, só, tipo, não vou falar de direita, mas pessoal só de, só de esquerda pega. E nem vou. É, direita, tradicionalista. Não, tradicionalista sim, só que a gente é um movimento muito pequeno ainda. É A gente um tem movimento que. formado por jovem. Então acho que não é a direita, né, o liberal que vai usar isso, vai ser tradicionalista. Porque enquanto o liberal está ocupado mais com coisas utilitaristas e para falar coisas de. Eles não vão falar de cultura liberal, vão falar de mercado, vão fazer. Vão usar tecnologia para palestras sobre economia, coisa e tal. E Neocon basicamente concorda na maior parte com os caras. Os caras podem até utilizar a tecnologia para isso, só que vão passar pano para maçom, vão Não, isso com usar. certeza, né, cara? Então, os caras vão utilizar falando que eu sendo conservadores peronomútil, sabe? Então Aham, isso sim. acaba ficando com o nosso cargo. Tipo, por exemplo, eu tô indo meio que pra parte de cultura agora, mas. Em relação, por exemplo, não sei se você assistiu a série que saiu agora na Netflix, o Cidade Invisível. Eu não assisti ainda, mas já vi comentarem sobre já. Então, eu como gosto da folclore e tal, eu gostei da série. Apesar que, tipo, você vê. Eu não vou fazer uma crítica sobre a série aqui agora, mas você vê que com certeza não teve influência de pessoal não esquerdo, não vou falar direito, mas não esquerda lá. Mas no geral, eu vou falar que eu achei boa. Um 7,5 assim eu dou pra série. E você vê que não tem as produções, justamente porque dificilmente você vai ter um cara conservador, tradicionalista lá no meio, pra dar pitaco. E os caras que vão fazer isso, vão fazer na internet, tá, com websérie, coisa e tal, e muito provavelmente vão fazer a coisa mais cringe possível, depender desses caras. Então, a única coisa que depende da parte da execução que não é cringe, tem boa produção, é de fato o Brasil Paralelo. Ou coisas, digamos, vertentes Ó, não, mas coisas que não são tão mainstream assim. Tipo, o curso do Padre Paulo Ricardo. Pô, da hora, só que não é mainstream. Não é tipo algo que qualquer um vai assistir, sabe? exato. É Cara, algo mais ó, de nicho, por exemplo. um outro exemplo também, cara, é o Impérios AD, o canal lá do Impérios AD. Eu não conheço esse, perdão. É um canal, ele não é muito grande, né? O Vou pesquisar aqui. é uma iniciativa do próprio do Thiago, que é o dono do canal, né? E da esposa dele. Ah, tá, Que, já ouvi falar. Acabei de ver cara, aqui. ele traz vídeos assim de história e todo vídeo. E, cara, assim, são vídeos bem criativos e tal, com animação e tudo mais. Eles usam uns capacetes de uns elmos de templário, né, pra ser os personagens e tudo mais. É bem legal. Uhum, E, assim, em todo vídeo, ele coloca a fonte de tudo o que ele fala no final. uhum, É, por exemplo, teve um vídeo dele que foi bem polêmico, que eu não sei se ele chegou a tomar processo, espero que não. Que ele falou sobre a escravidão e tal. Ele usou os documentos da. Acho que é. Ai, como que era o nome da torre? A torre. É uma torre de Portugal, né? Que preserva os documentos históricos. uhum. É a Torre do Tombo.
Alguma coisa assim. É um nome bem português de Portugal, assim. Uhum. É, aí pegaram e criticaram ele porque tava usando documentos portugueses pra falar da escravidão. Mas, pô, mano, é o documento que tem. Tu quer que o cara faça o quê? Saca? Então, né? É tipo, por que não usa as fontes dos documentos indígenas pra falar sobre eles? Porque eles não sabiam escrever. Exato, saca? E, tipo assim, esses canais, eles são mais conservadores, são um pouco mais tradicionais, só que eles, tipo, ele tem eu já conversei com o Thiago, ele é bem conservador mesmo, saca? E, Uhum. cara, é, só que esses canais, eles, como você tinha falado, eles ficam por fora do mainstream, né? Aí é Uhum. que tá o Os problema. que, os que são mainstream, eu não vou dizer que não são de esquerda, mas são tipo pop, assim, tipo Nerdologia, Sim, o do Eduardo Bueno, né? O Buenas Ideias. aham. São esses canais mainstream. Eles têm uma boa produção, não vou negar, mas tipo, você vê que, por exemplo, o Eduardo Bueno, ele é gaúcho, ele vai passar um pano pra Farroupilha e vai falar mal pra caramba de Bandeirante, por exemplo. Ah, não, com certeza, né? O... O regionalismo pega. Cara, principalmente em gaúcho, cara, regionalismo pega muito forte. É isso que eu falo, o pessoal aí da província de São Pedro tem que trabalhar para expulsar a influência farroupilha aí. Aqui em Pois São é. Paulo, o máximo que tem que fazer é não comemorar a Revolução de 32, mas ninguém muito comemora esse bagaço Cara, já mesmo, então o estamos de boa. pior. Então, o pior disso aí, né? Eu só vou citar mais isso aqui que a gente já fugiu bastante do assunto, né? Mas o Uhum. pior disso aí, cara, é quando eu fiquei sabendo de uma guria gaúcha que estudou comigo, que no Rio Grande do Sul, a Semana Farroupilha é mais comemorada que a Semana da Independência do Na Brasil. independência, sim, isso eu sei. Cara, eu fiquei muito de cara quando eu vi aquilo. Eu fiquei, mano, não é possível, velho. Tipo, caraca, os O caras não pessoal são do Rio Grande brasileiros, do não, pô. Sul, eu já estou trabalhando aqui para resgatar a cultura caipira, imagina o pessoal da capital. Agora vocês se viram aí no Rio Grande do Sul. Mas enfim, voltando para o assunto de educação. É, Mas você vai vendo essas modificações, tipo, não estou dizendo que você não pode ter tipo, influência do Estado. Você pode ter uma, por exemplo, como o Dom Pedro II financiava privadamente artistas como o Pedro Américo, o Carlos Gomes, etc e tal. O que eu tô falando isso é o que pega, acho que, para tradicionalista, porque a gente, ao mesmo tempo que é a favor da descentralização administrativa, a gente é a favor da centralização para não haver separatismo ou esse tipo de alguma coisa. coisa do tipo. Sim, administrativamente falando, segurança, educação Cara, e saúde vai ficar a nível municipal. Então você tem que uhum. ter uma doutrina Só que aí é que pega uma municipalista e uma coisa. doutrina nacional. Você tem que ter as Exato, aí é duas que pega coisas. uma coisa que, assim, o que deveria existir não seria um Ministério da Educação no país. Deveria existir um Ministério da Instrução. Uhum. É aquilo que vai dar a base. Ó, a, a base do país é essa. Nós somos católicos, nós somos uma monarquia, nós somos descendentes dos templários, whatever, entendeu? Uhum. Aí, no município, o município vai reger seu próprio método de ensino, seu próprio currículo, só que o currículo tem que ter como base aquilo que é determinado pelo Ministério da Instrução, saca? Que é Uhum. ele que vai, tipo, vai dar a base que os municípios vão precisar para poder Não só passar o resgatar conhecimento à frente. a doutrina católica, que sabe como ela está frágil hoje em dia, uma boa doutrina, não qualquer coisa de TL por aí. E. Nossa, esse aí que é foda. Outra coisa que eu falo também do homeschooling. Porque você não vai ter isso na educação domiciliar, obviamente. Isso pega muito quando a gente argumenta a favor da educação domiciliar, por causa que desde o ano passado, quando o pai teve que educar em casa, o pessoal que é contra fala: não, mas como é que vocês viram como a educação domiciliar é ruim? Por causa que a pandemia, os pais não souberam educar os filhos, logo tem que ser função do Estado. O que é uma baita porcaria, por causa que, tipo, ficaram gerações e gerações dependendo do Estado para educar. É óbvio que se mudar isso drasticamente de uma hora para outra, como foi a partir de 2020, vai dar errado. Mas isso não significa que a Exato. ideia seja Ó, errada.
Aí eu já vou até puxar algumas coisinhas falando do homeschooling, né? Da educação domiciliar. Ó, tem uma deputada aqui em Santa Catarina, deputada estadual, né? A Ana Uhum. Campanholo. Ela é Sim. até conhecida por aí, né? Eu imagino. Eu vi alguns vídeos dela falando na Alesc, na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, sobre o homeschooling. Ela levou uns dados e tal. Aqui no Brasil, antes de pandemia e antes disso tudo ali, de 2019 para 2020, existiam mais de 10 mil famílias que praticavam homeschooling aqui. Ou seja, mais de 15 mil crianças aí jogando por alto que estudavam em casa, saca? E isso, aqui em Santa Uhum. Catarina em específico eram tipo cerca de 1000 famílias. Só que aí o que acontece? Teve um caso de uma família do Rio Grande do Sul que foi parar no STF e o STF falou que eles não poderiam praticar homeschooling sem sem a devida regulamentação do homeschooling. E não existe alguma regulamentação sobre isso no Brasil. É meio que tecnicamente você pode, só que dependendo de como o cara interpreta a lei, você não pode. Geralmente você É, não pode, como o cara interpreta a lei. exato. Aí o que acontece? Aqui em Santa Catarina, na Assembleia Legislativa, eu não sei como que tá agora, né? Mas eles estavam tentando criar uma regulamentação para quem pratica o homeschooling, saca? E não e seria inconstitucional o Brasil que ele negar o direito ao homeschooling, né, que seria uma alternativa apenas, não seria tipo, ah, meu Deus, aprovou o homeschooling, todo mundo vai ser educado em casa. Não, não é Parece que o isso. pessoal tem esse pensamento, né? É, O pessoal não acha, sabe que não é isso, só que isso faz só para ter um, entre aspas, argumento, né? aham. Tipo, ó, o Brasil ele é signatário de um acordo, é o Acordo de São José da Costa Rica, se não me engano. Em que esse acordo, ele é internacional, enquanto o Brasil for signatário, o que vale nesse acordo vale aqui. E uma das cláusulas desse acordo é que os pais têm prioridade na escolha da educação dos filhos. Então, assim, essa educação compulsória do Estado, você tem que educar o filho na escola, já está errada de acordo com esse acordo, entendeu? Porque se os pais não quiserem educar o filho na escola, eles podem educar em casa, eles têm esse direito. Eles têm essa prioridade da escolha da educação do filho. Uhum. É, E, não, ligando isso com a educação religiosa, o pessoal fala, ah, mas se for para ensinar religião, vai ter que ensinar só a sua e de todo mundo, em primeiro lugar. A religião que sempre ajudou todo mundo nesse quesito de educação, em sua maior parte, foi a católica. Então, as religiões podem ajudar, só que a maior parte sempre foi católica. exato. Então é óbvio que a maior parte será católica. E cara, E quem ó, era contra isso era justamente os protestantes. pois é, exatamente, cara. E assim, ó, pra você ver, a grande parte de dos professores, dos pais professores, vamos colocar assim, aqui do Brasil, né, dos pais homeschoolers, são católicos também. E Uhum, existem algumas instituições de católicos, como o Instituto Cidade de Deus, que foi citado por um casal ali que eu acompanho, que educa os filhos em casa, uhum. que é um instituto formado por católicos que eram professores e decidiram começar a criar material didático para ajudar quem educa os filhos em casa, saca? Sim. E o pessoal acha que homeschooling, tipo, você tá literalmente tacar a criança no quarto com um monte de livro e falar, leia. E, tipo, Não, lógico não que é não. isso. Não é isso. Não, não, mas como é que a criança vai ter interação social? Como se você botar um monte de criança da mesma idade, como se o mundo fosse formado pessoas da mesma idade para interagir. É assim. Não, você pode fazer outras coisas. Pode fazer cursos livres. Você pode fazer a criança, sei lá, estudar 3 horas por dia, 4 horas por dia. O que é o básico se estudar. Pode até estudar mais que isso, mas seu cérebro não vai absorver tanto. Qual é o método Pomodoro, não sei se sabe qual que é. Como? Pomodoro. Não, acho que eu não sei. É um método. Sabe aquele temporizador de tomate? Ah, sei, sei.
É um pomodoro, acho que é tomate em italiano. Ou foi inventado por um cara chamado Pomodoro, eu não lembro agora. Mas sim, é tipo assim, você bota temporizador, você estuda 25 minutos, folga 5. Estuda 25, folga 5. Então, é tipo assim, quando eu falo estuda, é estuda. Você desliga tudo, não vai no banheiro, não vai nada. Nesses 5 minutos de Concentra intervalo, só ali. 5 minutos de intervalo, você descansa. Faz isso por 3 horas. Você vai ter estudado muito mais do que tipo, você estaria estudando numa sala de aula, com distrações, coisa e tal. Exato, cara, Isso exato. não muda o fato de pais poderem fazer métodos de estudo com outros pais para ensinar as crianças, ou fazer cursos livres que seria mais parecido com as corporações de ofício, né? Que tipo, a criança tem a arte liberal, a educação mais tradicional durante metade do dia e outra metade faz um curso umas 3, 4 vezes por semana, seja de música, seja Então, aí é que jardinagem, tá. ter Por uma coisa exemplo, tanto prática, que realmente vai servir mais para tipo o dia a dia dela, para a formação cívica dela, né? uhum, De trabalho, coisa e tal, e outra coisa mais para educação de sabedoria mesmo, de conhecimento de mundo. exato, cara. E assim, Isso é uma ainda. ideia, você pode estudar qualquer coisa, sei É, lá. exato. E assim, ainda falando, tipo, por exemplo, no sucesso, assim, do homeschooling, né? De você ser educado em casa. Na sala de aula, um professor tem que dar conta de 40 alunos. Tem que dar atenção para 40 alunos, tirar dúvida de 40 alunos e é certo que não vão ser todos que vão conseguir aprender. Em Uhum, casa, por exemplo, que o pai eduque 3 filhos. Os 3 filhos são só 3, entendeu? Para você uhum, manter a atenção dos 3, ensinar os 3 terem um aprendizado de fato, é fácil, é tranquilo. Por isso que geralmente quem é educado em casa tem muito mais facilidade nas matérias do que um aluno que está numa escola com 40 alunos. sim. E isso também ligando com os caras falam, não, mas e se o pai não tiver tempo, coisa e tal. Daí você entra na parte, que eu acho que é uma parte bem tradicional, do comunitarismo. Tipo, você Uhum, confiar no bairrismo, né? Você confiar nos seus vizinhos, cara, você conhece, também se pergunta pra alguém hoje em dia, que, sabe, não mora em apartamento fechado nem nada, você mora num bairro padrão, classe média, média baixa. Você conhece os vizinhos, você, tipo, confia neles quando vai sair, qualquer coisa assim, tipo, você confiaria seus filhos pra, tá, um vizinho seu que é professor, sabe, ser o professor do seu bairro, algo assim, gera muito mais confiança entre as pessoas em um meio comunitário do que qualquer coisa. exatamente. E isso, tipo, é o que aos poucos vai unindo mais, unificando mais a sociedade. Pega do pequeno ali, um vizinho com Ou uma outro, capela aí também do vai. bairro. Também, também. Cara, tem mil e uma maneiras, assim, disso Uhum, acontecer. E também, igual você tinha falado de aula de música e tal. Ó, o filho sendo educado em casa, ele. Você não vai gastar dinheiro com transporte, não vai gastar dinheiro com mensalidade de escola, se você tivesse condições para colocar ele numa escola particular, por exemplo. Aí você pode matricular ele numa luta, num karatê, pode matricular ele numa aula de música, e ele vai ter socialização com outros, saca? Levando a criança para a própria igreja também, catequese, saca? uhum. Enfim, socialização, cara, não é um problema pro homeschooling. Exatamente. E você não vai interagir só com pessoas da sua idade, você vai interagir com pessoas, não que interagir só com pessoas da sua idade seja um problema, mas tipo, você vai interagir com pessoas um pouco mais novas, um pouco mais velhas, sabe? Uhum, E acho que assim, só vai ter essa experiência na faculdade depois. Coisa que, é, tá, você vai ter um ou dois colegas que repetiram de ano, coisa e tal, mas não muda muita coisa, sabe? E também pensando nisso, falando em repetir de ano, a gente tem outra parte interessante, que é sobre como uma das maiores merdas que nem o PT aprova que ele passou, que é a aprovação automática. Tipo, dane-se que você. nossa, cara. Cara, você tirou 5, foda-se, passou. Oh, Tipo, o todo mundo fica pior, na média, logo todo mundo é medíocre. cara, é aquela história, né? Tem uma historinha até que falam, né, pra zoar comunista. De um professor que chegou na sala de aula e falou que os alunos estavam defendendo o comunismo, o professor chegou e falou: Nossa, essa é Ah, velha, velho. essa é velha, mas é muito boa, cara. Eu sempre dou risada quando escuto. Que aí, tipo,
Os alunos estavam reclamando e falando do comunismo. Ele falou, não, então tá. Então eu vou dividir, somar tudo, fazer a média da turma e todo mundo vai ter a mesma nota. Aí quem ia bem parou de estudar, porque sabia que ia ter a mesma nota que todo mundo, e todo mundo ficou com nota ruim. Enfim, é velha essa história, mas Quem contou isso boa. pro próprio foi um professor. Foi o professor que contou a primeira vez. Mas, tipo, era um professor que era, entre aspas, direita, em 2013, logo ele era PSDBista. Ah, entendi. Mas enfim, falando sobre isso tudo, cara, ainda falta chão pra esse tipo de coisa acontecer. Falta essa história da regulamentação, mas é possível. E outra, material pra ensinar em casa tem, cara. Internet, Mano, é o que não PDF, falta. é o Falando que em não livro falta. grátis, acessem o Drive da Ação. Exato, acessem o Drive da Ação, tem o Catecismo Tradicionalista, tem o Manifesto Tradicionalista da Ação, que é Eu o tava básico diagramando, que a gente defende. tava até diagramando esses dias, acho que nem saiu uns artigos antigos do Arlindo Veiga que recuperaram também. Aham. Cara, você tem, cara, basicamente todos os livros que eram, como é que pode dizer? Hoje em dia você acha de graça os livros que caem em domínio público, que é tipo 70 anos depois da morte do autor, caem em domínio público. Você pode achar de graça em PDF, então você só pega e lê. Exatamente, cara, Ah, mas não exato. consigo ler em PDF. Tira um Xerox, cara, sei lá. Imprime, velho. Tipo, uma impressão custa 50 centavos, cara. Você vai É 30 se for imprimir. preto e branco, alguma coisa assim, depois você É, encaderna. exato. E não sei se tipo, você tem vários locais pra você aprender, tipo, tem a Khan Academy, que eu acho que é a mais famosa. O próprio YouTube tem o. Tem aqui certa que tem um monte de tipo, palestra grátis. Oh, caramba, peraí. TED Palestra. Talks. Ah, sim, aham. Tem uns que não sei português, tem o Duolingo que ensina várias línguas, que é um app, que é um site O também. Duolingo é muito bom. Caramba, tem a lista dos contos acadêmicos. Cara, enfim, tem uma infinidade de coisas aí. Hoje em dia, uma frase clichê. Hoje em dia não aprende quem não quer. É clichê, mas é verdade. É clichê, mas é verdade. Enfim, eu acho que já deu quase 1 hora de podcast já, né? A gente se empolgou, falou Eu bastante ia, hoje. eu ia falar isso, mas que aí deu pra dar já um tempo, que tiver Deu pra dar um sugestão de algo que a gente geral. não comentou, quiser comentar. Aí pode, quando tiver É, mais gente, a gente faz um lendo comentários, mas isso. respondendo Qualquer coisa comentários. também, a gente pode futuramente gravar um outro podcast sobre educação, trazendo outras coisas também. Sim, também. Fazer alguma específica sobre alguma parte do mundo em determinada época, comentar alguma coisa Exato. mais geral. Porque como a gente fez, deu uma passada geralzona na É, história pagou aí, Da falando sobre Grécia Antiga educação. até hoje. Deu pra dar É. uma Ah, geralzona. é verdade, tem uma outra coisa que eu ia falar que eu acabei Pode esquecendo. comentar. Quando você falou da história de passar direto, né? Aqui em Uhum. Santa Catarina ocorreu uns casos curiosos. Que ano passado, por causa da pandemia, né? A maioria das escolas passou direto os alunos, né? Porque por causa da Uhum. pandemia não teve aprendizado, whatever. E tiveram pais aqui em Santa Catarina que entraram em ação no Ministério Público contra as escolas porque os filhos foram aprovados. Eles queriam que os filhos reprovassem. Cara, Bela e moral. eu achei genial. Pra você ver como os pais se importam com a educação dos filhos. Aí Saca? os caras falam, não, mas tem aqueles que não se importam. Dane-se, não vai prejudicar, tipo, uma galera porque É, tem uns caras você. que não sabem o que tá Cara, fazendo. você nunca deve nivelar por baixo, cara. Você não deve pensar em quem não tá nem aí. Você deve pensar em quem tá aí, quem se importa. É engraçado como esse cara adora fazer educação libertadora, que são os caras que mais querem aprender. Os É, caras criticam o sistema atual, só que na hora que vai mudar, os caras. Né. É legal se mudar pro meu lado, pro dos outros não. pois é. Ai, ai. Enfim, gente. Vamos encerrando o Acho que podcast deu, por né? aqui. Acho que deu. E é isso aí. Até o Esse é próximo. até o próximo, que a gente não sabe o que vai ser ainda. A gente não bateu o martelo ainda sobre o que vai ser. Possivelmente a gente pode falar um pouco da influência dos jogos aí na sociedade, coisas do Vai ser tipo. algo mais freestyle da próxima vez. É, algo um pouco mais leve. É, porque depois a gente vai pegar mais pesado. É isso aí. Falou, Então, galera. é isso aí. Valeu, galera. In the name
Mother's